Nós vamos dar sequência na nossa série expositiva de João, né? Para quem está nos acompanhando, já estamos aí há bastante tempo, né? Interrompido por essas pausas que infelizmente a pandemia nos forçou. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 15, tá? Então, abre a sua Bíblia, ou liga, né, no celular. Acompanha a leitura. Capítulo 15 traz O capítulo 15 traz uma sequência daquilo que o pastor Wagner trouxe aqui nos 2 últimos domingos, que é no capítulo 14, que ele trouxe ali quando Jesus deixou extremamente aberto aos discípulos a promessa do Espírito Santo, né? A promessa do Consolador. E na sequência do capítulo 15, o capítulo 15 ele entra agora em uma série, o capítulo 15, 16 e 17, aonde nós vamos ouvir muito diretamente de Jesus. O capítulo 15, praticamente, ele inteiro é Jesus quem fala. Então, toda vez que a gente se depara com as palavras de Jesus, realmente a gente tem que prestar mais atenção, sabe? É muito profundo o seu ensino, é muito valioso, é muito amor envolvido nas suas palavras. Então a leitura do capítulo 15 vai trazer essa narrativa praticamente exclusiva de Jesus, né? E eu quero tentar aqui, se Deus nos permitir, caminhar com isso, né? Para a gente ver. E a conclusão de Jesus nesse capítulo é maravilhosa, nós vamos ver aqui um pouco disso, é que isso traz uma reflexão muito grande para nós, porque nem todo aquele que caminha com Jesus, com Jesus tem parte com ele. Isso é muito pesado, isso nos faz refletir muito, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que estar dentro da igreja, ir ao culto, dar oferta, cantar, bater palma, louvar, quer dizer que você é um salvo. E não é, sabe? Muito triste isso. E o contexto desse capítulo é justamente isso que Jesus vai dizer. Amém? Senhor, estamos diante da Tua palavra, estamos diante, Senhor, do Teu verdadeiro e único Evangelho. E te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que abra o nosso coração, dai-nos entendimento, dai-nos a Tua graça, e dai-nos, Senhor, o Teu bendito Espírito Santo a nos dar sabedoria, a entender e crescer na Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, para o único propósito da exaltação do Teu santo nome e para a edificação da Tua igreja. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus inicia a sua conversa com os discípulos, ortogando para si autoridade e verdade, aonde ele diz: eu sou a videira verdadeira. Não tento meias palavras. Ele, diante dos discípulos, ele já traz para si e se revela como a única videira verdadeira.
aonde somente Ele é a verdade, aonde somente Ele pode produzir frutos. Isso é muito claro nesses versículos. Tu não tem um estudo mais profundo. A verdade é essa: Jesus é a videira verdadeira. Amém? E essas palavras, elas já tinham sido proferidas pelo profeta Isaías. Não precisa abrir não, estou lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da vinha. O meu amado tem uma vinha numa coluna fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e faz também um lagar. Ele espera que dessas uvas boas, mas deu uvas bravas também. O profeta Isaías já tinha falado sobre essa videira verdadeira. Ele já tinha sido... O livro do profeta Isaías, nós já falamos um pouco disso também, é um livro onde o profeta Isaías fala da vinda de Jesus, ele fala do ministério de Jesus, ele fala da morte de Jesus. É quase uma mini Bíblia. O pastor Wagner costuma dizer isso. O livro de Isaías é quase uma mini Bíblia sobre a revelação do Evangelho. Ali dentro só fala tudo sobre Jesus. E quando Jesus se refere ao Pai como lavrador, né, ele está na conclusão do versículo 1, nós podemos olhar as palavras de Mateus, lá em capítulo 15, versículo 13. Ele diz assim: mas ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada. O que ele está falando aqui? Ele está dando ênfase a todo ramo que não dá fruto. Ou seja, toda planta que o Pai, que Deus, o lavrador, como Jesus mencionou, não der fruto, ela será arrancada, ela será cortada. E de quem que ele está falando? Dos discípulos. Não existe uma linguagem metafórica aqui. Ele está falando diretamente dos discípulos. Aqueles que não derem frutos serão cortados, serão arrancados. Pesado, né? A gente ouvir que Deus corta e joga fora é muito diferente do que a gente tem costume de ouvir aí, que Deus é amor, que Deus te ama como você está. E não é esse o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus de amor, é um Deus compassivo, é um Deus que perdoa, mas é um Deus de justiça, é um Deus irado. A palavra de Deus diz que ele é fogo consumidor. Duro, né? Ouvir isso no domingo de manhã, né? Mas é a palavra de Deus, é a verdade. O versículo 2 ele vai dizer assim: todo ramo que estando em mim tu não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza ainda mais. Um texto muito conhecido por nós, lá em 2 Coríntios 5,17, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, né? Aquele que nasceu, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo. Texto lindo, né? As palavras do apóstolo Paulo, maravilhosas, inspiradas. Agora, se você é uma nova criatura em Cristo, qual o primeiro fruto deveria estar na sua vida? O fruto do arrependimento. O primeiro fruto de quem tu nasceu de novo é o fruto do arrependimento. E a primeira coisa que a gente pode se autoavaliar: eu apresentei esse fruto do arrependimento? Eu me arrependi verdadeiramente dos meus pecados? Eu realmente posso afirmar que eu nasci de novo? O fruto do arrependimento, ele traz mudança de vida. Se você acha que nasceu de novo e não teve mudança de vida, é triste dizer isso, mas tu não nasceu de novo.
Você precisa clamar arrependimento a Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui nesse versículo. Se nós estamos nele verdadeiramente, nós vamos produzir frutos. E se nós produzimos frutos verdadeiros, Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te santifica para que você produza ainda mais frutos. Agora, se você não produziu o primeiro fruto, que é o do arrependimento, a conclusão lógica do texto é que você será cortado, que você será jogado fora. Mateus 7, versículo 17 a 20, ele diz assim: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Pesadíssimo isso, mas é a verdade. Toda árvore que não produz fruto, ela será cortada e jogada ao fogo. E de que a gente está falando? A condenação, inferno, passar a eternidade longe de Cristo, passar a eternidade em tormento, em sofrimento. Isso é muito triste, pois quando a gente olha as pessoas que a gente ama, pessoas queridas, nossa, a gente vê que essas pessoas não estão dando fruto. E qual que é o nosso papel diante dessas pessoas? Primeiramente, orar pela vida dela. E segundo, pregar o Evangelho, apresentar Jesus para ela verdadeiramente. Amém? Amém? Pesado falar isso, amém nisso, né? Mas a gente pode dar sequência no texto com uma reflexão, sabe? Que tipo de árvore eu tenho sido? Que tipo de fruto eu tenho produzido? Fruto bom? Frutos ruins? Já parou para pensar alguma vez que você pode estar sendo preparado para ser lenha na fogueira? É o que Jesus está falando. Sou eu não. É o que Jesus está falando. Você já parou para pensar que você pode estar vivendo uma vida de religiosidade, mas sem o fruto do arrependimento? Porque é muito fácil ser religioso. Você sai da sua casa, você vem na sua igreja, você dá a sua oferta, você bate palma, você canta, você serve, você prega. Muito fácil. Mas o que está dentro do seu coração, só Deus pode ver. E isso deveria nos assustar, sabe? Porque eu não consigo ver o que passa no coração de cada um. Vocês não conseguem ver o que passa dentro do meu coração. Mas Deus consegue ver. E Ele olha para o nosso coração e enxerga se tem fruto mau e se tem fruto bom. Ele sabe se nós seremos lenha nesse fogo ou se nós estaremos na glória com Jesus. Isso deveria nos assustar e muito. Versículo 3: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como todo ramo não pode produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Essas são uma das coisas mais maravilhosas que Jesus já disse, na minha opinião, sabe? Diante do texto bíblico, é uma das palavras de Jesus que mais me encanta, porque ele diz assim: vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Jesus tira toda a sua autoridade, Jesus tira todo o seu poder de fazer alguma coisa sem Ele.
Jesus aqui nos mostra que somos totalmente dependentes dele, sabe? E isso deveria ser uma reflexão diária na nossa vida, sabe? Assim, eu não posso fazer nada sem Jesus. Nada, nada, nada mesmo. Nós não temos vida sem Jesus. A nossa vida verdadeira só começa quando Jesus vem e muda o nosso coração. Assim a gente começa a viver. Antes de conhecer Jesus, a gente acha que a gente vive, mas somos mortos andando pelo mundo. Muitas vezes eu já até falei isso aqui, muitas vezes você é jovem, tudo, aí você pensa em casamento, tudo, aí você casa, você fala, puxa, estou feliz demais. Aí durante o casamento você reconquista a sua casa própria, você fala, puxa, agora eu estou feliz, puxa, era isso que faltava. Aí você compra um carro, aí vem os filhos que são bênção, aí você olha para os filhos e fala, puxa, eu achava que eu era feliz na vida. Só que nisso tudo ainda, talvez tu não conhece a Cristo. Aí Cristo vem e se revela a você, aí você fala assim, verdadeiramente, eu achava que eu tinha vida com tudo para trás, agora eu sei o que é viver. Agora tudo isso que eu conquistei faz sentido para mim. E tudo isso não é por causa do seu mérito, não é por causa do seu esforço, é por causa da graça e da bênção de Deus na sua vida. E Jesus vem e nos fala isso aqui, sem mim, vocês não podem fazer nada. E essas palavras fortalecem ainda mais quando a gente entende que a nossa salvação é totalmente pela vontade de Deus, não depende de nós, não depende do nosso esforço, nós não conseguimos ir a Cristo, pedir Ele a salvação, se Ele não vier a nós. Você sabe por quê? Porque lá em Gênesis 6, versículo 5, vai dizer assim, porque todos os pensamentos e desejos do homem são maus e somente inclinados para os maus. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados. A gente só desejava aquilo que era mal. Os nossos pensamentos somente inclinados para o mal. Se Cristo não vier a nós, a gente não consegue fazer nada. A gente não tem vida. E é isso que ele está dizendo. Na sequência, o versículo 5, ele vai dizer assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podem fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam-no no fogo e queimam. Se permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vocês percebem que não existem meias palavras de Jesus? Ele não deixa nada no ar. É sim, sim e não, não. Ou vocês permanecem em mim, ou vocês serão lançados fora. Não existe um meio termo, você pode caminhar dos dois lados. Um pé na santidade, um pé no mundo. Um pezinho no pecado e o outro dentro da igreja. Não existe isso. Jesus é muito enfático em dizer, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. E a semelhança do ramo secará. Corta um galho de uma árvore e joga ele fora. O que vai acontecer? Ele vai secar. Porque ele não tem vida em si próprio. A hora que seca, o que acontece? Aquilo ali virou o quê? Uma lenha. Pega e serve para quê? A jogar no fogo. E é isso que Jesus está falando daquele que não permanece nele. E aí ele não diz somente de permanecer. No versículo 7 ele vai dizer assim, se permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês. O que são as minhas palavras?
os meus ensinos, os meus mandamentos, as minhas ordens, aquilo que eu ensinei. Não é simplesmente estar em Jesus, estar dentro da igreja, estar participando. É estar participando e obedecer, e viver como um discípulo, e viver como alguém que realmente entendeu as palavras do Mestre. É isso que Jesus está dizendo. E no versículo 8, ele vai dizer assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Muitas pessoas ainda têm dúvidas como o que é glorificar o Pai. Às vezes a gente acha que somente o glorificar o Pai é no louvor, é na adoração, é na oração, é dentro da igreja. E Jesus vem dizer aqui, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos. A nossa vida, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, tudo isso glorifica a Deus. E isso é algo que nós devemos refletir todos os dias. Como os meus pensamentos podem estar glorificando a Deus? Que tipo de pensamento eu estou tendo? Que tipo de atitude eu estou tendo? Que estilo de vida eu estou tendo que isso está glorificando a Deus? Será se eu estou glorificando a Deus? Será se a minha vida, as minhas atitudes estão glorificando a Deus? Mateus 5, versículo 16, ele vai dizer assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A nossa vida tem que dar exemplo do caráter de Jesus. Justifica nós professarmos uma fé e vivermos uma vida totalmente destrutiva e antagônica a ela? Não tem sentido a gente dizer que é um seguidor de Jesus e só ter atitudes contrárias. As pessoas que estão nos olhando, elas não vão entender nada. Falam assim: como que diz que aquela pessoa é crente, gente? Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tem esse estilo de vida. Diz que é crente, está sempre dentro da igreja, tal, mas tem um estilo de vida totalmente que vai contra a palavra. Tem atitudes, tem comportamento, o próprio jeito de falar, as próprias palavras que saem da boca. E nós devemos viver isso totalmente o contrário. A nossa vida tem que refletir o caráter de Jesus. A nossa vida tem que mostrar quem é o nosso mestre, o nosso exemplo de vida. Seja como pai, seja como mãe, seja como filho, seja como profissional, seja como amigo e principalmente como servo. Principalmente como servo. Amém? Deus não é glorificado somente no louvor ou na oração. Ele é glorificado com as nossas atitudes no dia a dia. A gente não pode esquecer disso realmente, sabe? A gente não pode esquecer dessas coisas. O versículo 9: como meu Pai tu me amou, também eu amei vocês. Permaneçam tu no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão tu no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aqui existe um negócio muito interessante, que é uma condicional comparativa, né? Bem profundo as palavras de Jesus aqui, porque Jesus disse: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. É difícil guardar os mandamentos de Jesus? Totalmente. Nós iniciamos o culto com a pergunta do catecismo basicamente com a mesma lógica.
A gente consegue guardar os mandamentos de Deus todos os dias? Não. A gente mente, a gente peca, a gente falha, a gente erra. Nós somos pecadores. O DNA de Adão ainda está em nós. Mas isso não nos dá liberdade para viver uma vida de qualquer jeito. Essa é a grande questão. A nossa vida tem que ser uma luta contra o pecado em busca da obediência da palavra de Deus. Isso é o que nós devemos viver todos os dias. Buscar, guardar os mandamentos de Deus. E o que Jesus diz aqui: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também guardo os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Vocês já pararam para pensar aqui que a ordem de Jesus é: vocês devem guardar os meus mandamentos para permanecer no meu amor, da mesma forma como eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. O chamado de Jesus aqui é para que nós sigamos os seus passos e sejamos obedientes todos os dias. Busquemos guardar os mandamentos assim como ele guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, a nossa atitude tem que ser igual à atitude de Jesus. Difícil, né? E a pergunta que a gente pode fazer, né, assim, quanto eu tenho me esforçado a guardar os mandamentos de Jesus? O quanto eu tenho me dedicado, seja em casa, seja no trabalho, seja em relações, seja no social, o quanto eu tenho lutado para guardar os mandamentos, para viver os mandamentos de Jesus na minha vida. Quanto esforço nós estamos colocando nisso, comparado ao quanto a gente se dedica ao nosso trabalho, ao quanto a gente se dedica às nossas atividades, o quanto a gente se dedica à nossa família. Onde nós temos colocado mais esforço? Na nossa vida pessoal ou na nossa vida com Deus? Nós falhamos nisso. Eu e você falhamos nisso todos os dias. A gente se dedica imensamente a todas as atividades, a todas as áreas da nossa vida, que não é errado, que nós devemos fazer sim, mas sem sermos negligentes com a palavra de Deus, sem sermos negligentes com a nossa fé. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. As pessoas podem olhar para nós e julgar se nós realmente somos cristãos de acordo com as nossas atitudes. Pesadíssimo isso, principalmente um descrente, sabe? As pessoas que não conhecem a Cristo podem olhar as nossas atitudes e falar assim: isso aí não é crente nunca. Olha o jeito que ele vive, olha o jeito que ele trata a sua esposa, olha o jeito que ele trata seu marido, olha o jeito que ele trata os filhos, olha como que ele chega no trabalho, só chega atrasado, não tem comprometimento. Isso tudo reflete o nosso caráter. E se nós carregamos o rótulo de cristão, a gente deve dar exemplo. Porque o rótulo não é nosso, o rótulo é de Cristo. É o nome dele que nós estamos levando. O apóstolo João também, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2 e 3, ele vai dizer assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha só o que o apóstolo João está falando, né? Nisso consiste o amor a Deus. Se nós amamos a Deus, a gente obedece os seus mandamentos. E obedecer os seus mandamentos não é pesado. Não é pesado num sentido de ser
obrigatório. Você deve fazer com alegria, com prazer e com amor. É pesado no sentido de viver os mandamentos de Deus? É muito difícil. Por isso que a gente não consegue. Mas isso não deve ser um peso de obrigação. Você deve fazer isso por alegria, por prazer, por entender quem Cristo é, por entender quem é Deus na sua vida. Amém? Versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas chamo vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e eu os designei para que vão e deem frutos, e frutos de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, ele lhes conceda. E o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Agora ficou pesado, né? Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Vamos ser sinceros, né? Mas isso aqui tu não é um conselho, tu não é um palpite, não é uma sugestão que Jesus está dando. É uma ordem. E amar uns aos outros é difícil. Porque é muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam de volta. É muito fácil a gente gostar de pessoas que têm afinidade pela gente. Pô, é legal, é recíproco isso. Agora, gostar de uma pessoa a ponto de amar e saber que aquela pessoa só deseja o mal para você, é pesado. Amar uma pessoa sabendo que ela te magoou profundamente e você até hoje não conseguiu perdoá-la, é mais difícil ainda. Agora, a falta do perdão, nós já falamos sobre isso inúmeras vezes aqui, a falta do perdão é porque você está colocando ainda o seu orgulho, o seu ego, a sua vaidade acima da palavra de Deus. Puxa vida, né? Pesadíssimo isso, mas é a verdade. Quando tu não consegue perdoar alguém, quando tu não consegue amar o seu próximo como Jesus nos amou, e como que Jesus nos amou? Entregando a sua vida por nós, se sacrificando. E quando tu não consegue amar a pessoa para obedecer uma ordem de Jesus, é porque a sua vaidade ainda está superior a isso. Você está deixando o seu ego, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, o seu Deus que vive dentro de você, que é você mesmo, superior à palavra de Deus. E isso muitas vezes, para desconstruir, vai gastar uma vida inteira, sabe? Você vai gastar aí muito tempo para desconstruir e tirar do trono esse Deus que você criou. E para fazer isso é muita oração e muita palavra de Deus. E se Deus não tiver misericórdia de você, é pesado. E uma das palavras mais maravilhosas aqui de Jesus aqui, porque ele diz assim: vocês não são mais servos, eu chamo vocês de amigos. Assim, quão maravilhoso
é para nós ouvir Jesus nos chamando de amigo, sabe? Não somente, isso traz uma intimidade, isso não somente é algo superficial, porque hoje a gente usa a palavra amigo para todo mundo, para cumprimentar. Não, amigo, ô fulano, mas o sentido de amizade é ter intimidade, é ter conhecimento, é ter um valor para outra pessoa, algo que muitas vezes a gente não consegue entender, sabe? Todo mundo, se a gente perguntar que você tem amigos? Tenho amigos. Amigo verdadeiro, talvez você tenha poucos na vida. Amigos do qual você reclina a sua cabeça no ombro dele para chorar, para pedir conselho e tudo, talvez a gente tenha poucos na vida. Mas com toda certeza nenhum desses amigos que nós temos se compara a ter Jesus como nosso amigo. Isso não tem como nós mensurarmos isso. E Jesus fala aqui: não foram vocês que me escolheram como amigo, fui eu que escolhi vocês, foi Ele que veio até nós. E se nós realmente nascemos de novo, nós temos o privilégio de estarmos ali no hall de amigos de Jesus. Não igual a gente tem amigos no Facebook, tá? Todo mundo tem 200 amigos lá que nunca conversou. Mas Jesus sendo nosso amigo, a gente tem a certeza que Ele nos ouve a todo instante. E que Ele está conosco a todo instante. E que no momento mais difícil de dor, de mágoa, Ele estará ali do nosso lado. Coisa que a gente não pode ter certeza do nosso amigo aqui na terra. Estou mentindo? Não, a gente não tem essa certeza. Nosso amigo está legal hoje, amanhã pode não estar, mas Jesus sempre estará atento a nos ouvir, sempre estará atento a falar palavras doces ao nosso coração para nos consolar. E o versículo 16 ele enfatiza de novo: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei para que vocês vão e deem frutos, e o fruto permaneça. E tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E eu lhes ordeno que vocês amem uns aos outros. Vocês perceberam que Jesus falou a mesma coisa 2 vezes, justamente para enfatizar? E essa repetição, tanto do versículo 12 quanto do versículo 17, é justamente para tornar isso claro, que nós devemos amar uns aos outros. Difícil? Muito, porque o pecado ainda reina, o pecado ainda vive nos nossos dias, o pecado ainda nos consome, sabe? Ainda todo dia a gente passa por essas crises contra o pecado, seja de qualquer categoria. João 6,44, ele vai enfatizar isso: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Foi Jesus que veio até nós, e não nós que fomos até Ele. Ele nos acolheu como amigo, Ele nos escolheu para sermos amigo dele. E a palavra de Deus diz que antes de Jesus vir até nós, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus por conta do pecado, inimigos de Deus por conta da nossa rebelião, inimigos de Deus por causa que nós negamos a verdade e queríamos viver na mentira. Versículo 18: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso
o mundo odeia vocês. Lembrem-se das palavras que eu disse a vocês: o servo não é maior que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque tu não conhecem aquele que me enviou. Seguir Jesus tem consequências grandiosas, sabe? Seguir Jesus, o chamado ao cristianismo, ele traz consequências grandes para a nossa vida, tanto para um lado, tanto para o outro. E nós estamos dispostos e nós almejamos viver a glória com Cristo, viver a eternidade no céu e viver essa bênção eterna, nós também temos que estar dispostos a carregar a nossa cruz aqui, a passar por sofrimento, a sermos perseguidos. A igreja, ela é perseguida por causa do nome de Jesus. A igreja não é perseguida por causa do pastor X, do pastor Y. A igreja não é perseguida por causa das obras que ela faz aqui ou deixou de fazer ali. A igreja é perseguida por causa do nome de Jesus. Porque Jesus trouxe uma separação entre as trevas e a luz. Jesus veio e dividiu. Isso é mentira e isso é a verdade. Jesus veio e colocou o dedo na cara de cada um e falou: vocês estão em pecado, vocês estão em rebelião contra meu Pai, vocês precisam de arrependimento, vocês precisam estar comigo para ter vida, porque sem mim nada vocês podem fazer. E por causa dessas palavras de Jesus é que a igreja é perseguida até hoje. E nós fazemos parte disso. A gente não vive uma perseguição contra a nossa religião. Nós temos a liberdade, graças a Deus, de podermos nos reunir e viver a nossa fé, e praticar a nossa fé, exercer a nossa fé. Mas há lugares no mundo que isso aqui não é possível. Há lugares no mundo que as pessoas morrem se falar no nome de Jesus. Há lugares no mundo que você não pode expressar a sua fé. Mas a perseguição aqui também não é só por conta de nos reunirmos, é por conta do estilo de vida que a gente passa a viver. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos quem é Jesus, a nossa vida, inevitavelmente, ela muda. E ela vai desagradar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque antes a gente vivia A, hoje a gente passa a viver B. Antes a gente amava o pecado, agora a gente evita o pecado, a gente começa a odiar, e isso vai desagradar as pessoas. Isso vai desagradar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Isso vai desagradar as pessoas que são parte da nossa família. Isso vai desagradar as pessoas com quem a gente ama. É por isso que Jesus disse que ele viria para fazer separação, mas a separação do pecado daquilo que é santo. O que Jesus diz aqui nesse trecho é: se vocês continuarem vivendo no mundo conforme o mundo ama, conforme o mundo quer, vocês não serão perseguidos, porque para eles você faz parte do meio deles. Agora, se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês guardarem os meus mandamentos e forem viver realmente como eu os instruí, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, e muitos morrerão por causa disso. É por isso que Tiago 4,4 diz que: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é ter inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se
inimigo de Deus. E se tem algo que nós devemos buscar ser, é amigos de Deus. Porque ser inimigo de Deus, as consequências não são boas. As consequências são eternas. E isso é pesado. E é por isso que nós sofremos o que nós sofremos por causa da nossa fé. Aflições, dor, angústia, por causa disso. Por causa da salvação que Cristo nos garantiu. É por causa da sua obra na cruz que nós passamos por isso. É por causa da mensagem do Evangelho. É por causa da separação que ele faz das trevas com a luz. E se nós nascemos de novo, nós passaremos por isso. Isso não é uma opção, é uma consequência da nossa fé. Mas a consequência da nossa fé é que teremos sofrimento, teremos aflições, teremos angústias, teremos dores. Vamos ter o casamento perfeito? Nunca. Teremos o emprego perfeito? Nunca. Teremos uma vida totalmente estabilizada? Nunca. Teremos enfermidades na nossa vida? Sim. Passaremos por tudo isso. Mas nada disso tira a certeza da nossa salvação. Nada disso tira a alegria de estarmos em Cristo. Nada disso tira a nossa esperança quando nós nascemos de novo. Quando realmente o Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém? Glória a Deus. 22. A gente caminhar já para o final. Se eu tu não tivesse vindo e lhes falado, eles tu não teriam tu nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa tu do seu pecado. Quem odeia a mim, também odeia meu Pai. E se eu tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles tu não teriam tu nenhum pecado. Mas agora tu não somente viram, como também odiaram tanto a mim quanto a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra as Escrituras na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Nesse trecho aqui, Jesus está falando das consequências que a verdade que ele trouxe, que é o motivo pelo qual ele é odiado. Quando ele revelou que todos estavam em pecado, antes as pessoas não conheciam o que era o pecado. E nós éramos assim. A gente praticava as coisas erradas achando que aquilo era bom, achando que aquilo era legal. Aí vem a palavra de Deus na nossa vida com o convencimento do Espírito Santo e fala: opa, isso aí desagrada a Deus. A partir daquele momento, você olha para aquela obra de forma diferente. E quando a gente acha que aquilo que fosse, nossa, minha ficha está caindo. Não, não é. É o Espírito Santo te convencendo que aquilo é pecado. É o Espírito Santo que passa a habitar em nós, que testifica, falou assim, ó, isso antes você gostava. Agora você entende que isso é pecado. E você precisa abandonar isso. E muitas vezes essa guerra perdura a vida inteira. Porque nós abandonarmos certos pecados pode demorar muito tempo. Mas é uma luta. É aquilo que Paulo escreveu em Romanos 7. É a carne contra o espírito. É uma luta que nós vamos travar a vida inteira sobre isso. Muitos vícios, muitos pecados, muitas coisas talvez perversas que a gente vivia, que você entende que aquilo é pecado, mas você vai lutar contra aquilo muito tempo. Mas se realmente você nasceu de novo, a força para largar aquilo venha do céu, não é de você. Em algum momento você vai abandonar aquele pecado. E quando Jesus disse que eu coloquei o pecado na face deles, apontei para que eles estavam pecando, foi aí que eles passaram a odiar a mim e ao meu Pai. Porque a verdade foi explícita, a verdade veio à tona, e ninguém gosta de ser confrontado com a verdade. Se você quer arrumar uma guerra com alguém, simplesmente fale a verdade para ela, independente das consequências que isso vão ser.
Isso sempre foi assim, sempre vai ser. Você não precisa ter motivo nenhum para arrumar problema com alguém. Simplesmente falar a verdade. Já é uma consequência muito grande. De revelar a verdade para as pessoas sempre traz consequências grandiosas. E foi o que Jesus sofreu. E se Jesus não tivesse acusado ninguém de ser pecador, ninguém saberia que vivia em pecado. Isso foi comigo e com você também, né? E quando Jesus cita aqui que, no versículo 25, isso porém é para que se cumpra as escrituras, né, na lei deles, ele estava citando o Salmo 35, versículo 19, que vai dizer assim: tu não deixe que seus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa, não permita que aqueles que sem razão me odiaram troquem olhares com o desprezo. O mundo sempre vai odiar aquilo que vem de Cristo. Esse é o espírito do anticristo que paira no mundo. O mundo sempre vai odiar tudo aquilo que vem de Jesus, tudo aquilo que é preceito bíblico. O mundo sempre vai contra essas coisas. A gente percebe todo esse sistema. E isso é esse sistema anticristo, ante as verdades de Deus. Para finalizar o texto, Jesus reforça a promessa do Consolador, no versículo 26 e 27. Ele vai dizer assim: quando porém tu vier o Consolador, e eu enviarei a vocês da parte do meu Pai o Espírito da verdade que dele procede, e esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Amém? A promessa do Espírito Santo, ela começa no versículo 14, no capítulo 14, como o pastor Wagner trouxe nas duas últimas mensagens, e Jesus enfatiza ela aqui novamente: quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte de meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, ele estava falando daquilo que iria acontecer, como a gente sabe, em Atos 2, que é aquilo que viria. E como nós podemos aprender alguma coisa com esse texto? Como nós podemos aplicar na nossa vida algo sobre isso que a gente lê hoje? Que nem todo aquele que anda e diz que anda com Jesus tem parte com ele. Estar dentro da igreja não quer dizer que você é salvo. Estar dentro da igreja não quer dizer que você se arrependeu dos seus pecados. Estar dentro da igreja não quer dizer que você é um filho de Deus. Que todo ramo que não dá fruto será cortado e será jogado no fogo. Isso é literal, isso não é só poético e metafórico aqui. Todas aquelas pessoas que não dão frutos, que não estão com Jesus, que não caminham com Ele verdadeiramente, serão cortados e serão condenados. E que eu e você, nós possamos não ter parte com o mundo, não ter parte com o pecado, não ter parte com essa vida, porque nós precisamos ser amigos de Deus e não inimigos de Deus. Nós devemos lutar e relutar todos os dias para não fazer parte desse sistema mundano anticristo, essa cultura que entra dentro da nossa casa pela televisão, pela internet, por todos esses meios, e que inevitavelmente a gente acaba abraçando isso, que nós não nos deixemos sermos consumidos por essa cultura, que nós não nos deixemos sermos amados por ela a ponto de rejeitar a palavra de Deus. Lembre-se disso, queira ser um amigo de Deus e não um inimigo de Deus. Amém?
E que essa mensagem possa trazer reflexão sobre a nossa vida. Se você ainda tem dúvidas do seu arrependimento, clame a Deus, peça perdão, peça misericórdia. Tenha o sustento de Deus diário na sua vida, lutando por você contra o pecado. Que a palavra de Deus venha te dar força, venha te dar sabedoria e venha te dar o discernimento a você entender que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa ter intimidade com Deus, porque você só tem vida se você estar no ramo de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra e sermos exortados por ela. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nosso meio, que nos convence todos os dias do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas negligências. E nós te pedimos, Pai, como Igreja de Cristo, em nome do Teu Filho Jesus, convence-nos, Pai, das nossas falhas. Convence-nos, Pai, dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, as nossas negligências diante da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra seja avivada em nosso meio, que a Tua Igreja seja fortalecida por ela, e que nós venhamos, Senhor, a verdadeiramente a darmos frutos do nosso arrependimento. Evidencia, Senhor, isso na nossa vida, para que nós possamos testemunhar sobre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostra-nos, Senhor, o caminho da verdade, da justiça. Tira, Senhor nosso, de situações, de lugares, de pessoas, de acontecimentos que possam nos afastar da Tua Palavra e nos levar para o pecado. Que todas essas situações, Senhor, sejam claras para nós e que nós possamos amar a Tua verdade, amar a Tua Palavra e buscar verdadeiramente uma vida santa em Ti, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua Igreja nessa manhã. Abençoa, Senhor, a todos que acompanham a nossa transmissão, e que Teu Espírito Santo possa mais uma vez nos convencer de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.